Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tio Fred Programação. Dessa vez vamos começar o curso de Java Server Faces. Nessas próximas aulas, nesses próximos vídeos, melhor dizendo, nós vamos apresentar alguns conceitos fundamentais do Java Server Faces, sempre que possível aliado, melhor dizendo, a experimentos e testes dos conceitos que a gente vai apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Bem, nesse vídeo e posteriores, a gente vai apresentar para vocês os principais conceitos chaves do Java Server Faces. Em seguida, vamos apresentar a questão de componentes do Java Server Faces, como é que os componentes são criados nas páginas Java Server Faces, né, com um exemplo prático disso. E vamos falar também, para encerrar, do ciclo de vida de uma requisição Java Server Faces. A gente sabe que o Java Server Faces está implementado em cima do protocolo HTTP e também sobre a tecnologia de servlets. Mas ele abstrai bastante o uso de servlets, trazendo o desenvolvimento da aplicação para uma forma muito mais de telas e orientação de eventos. Componentes, né, como são chamados os elementos que você coloca nas visões, como ele chama as telas da sua aplicação, e também eventos associados a essas telas. Então, quando você clica num botão, por exemplo, de gravar formulário, ativa um evento e algum método e algum objeto Java seu implementado vai responder a essa ação. Tá? E é como se desenvolve a aplicação, né? Uma aplicação desktop, geralmente, você usa um modelo baseado em eventos, né? Fica esperando que alguma coisa aconteça numa aplicação desktop. Quando alguém pressiona um botão, quando um evento acontece, a aplicação responde a isso, certo? Existe um padrão de projetos para esse de ação, né, chamado Observable, que você registra elementos que ficam observando o acontecimento de algum evento. Em Java, os Observables são chamados de Listeners. Né? Então, é o mesmo conceito, é o padrão de projeto Observable. Então, vamos começar. Então, do que se trata o JSF? Nós vimos que nos slides de servlets, no breve curso, né, de JE e aplicações web, nós apresentamos o conceito de servlet. O que é um servlet? O servlet é um componente web, um componente sob a forma de uma classe. O objetivo dessa classe é atender requisições HTTP. Nenhuma classe Java tem essa prerrogativa de atender uma requisição HTTP. Uma classe que você modele um aluno, por exemplo, ela é uma classe de modelagem. Tá? Ela está modelando a entidade e domínio da aplicação. Mas a classe de um servlet, ela foi feita para atender uma requisição HTTP. E você escreve o servlet sem se preocupar com as questões finais do protocolo HTTP de comunicação de redes, sem se preocupar com a questão da aplicação ser multithreading, porque o seu container, né, o servidor de aplicações, onde aquele servlet é instanciado e é gerenciado, já faz isso para você, né? Tem também a questão da segurança declarativa, que a gente não aborda aqui, mas que também está presente na especificação JE. E, enfim, mas o desenvolvimento com servlet, ele se mostra muito voltado a um desenvolvimento procedural, em que você pensa muito no protocolo HTTP. Ele está muito próximo do protocolo HTTP. Apesar de ser uma abstração orientada a objetos, ainda é uma abstração do protocolo HTTP em Java. Na verdade, é isso que um servlet faz, né? Trata uma requisição recebendo um objeto request e um objeto response. Então, está muito próximo ainda do funcionamento do protocolo HTTP. E aí você tem que ficar definindo o que é que um servlet faz, para onde um servlet vai direcionar a requisição para tal página JSP. A tecnologia JSP também se mostrou pouco atualizada, né, para desenvolver aplicações web com as necessidades atuais. Então, a Java Community Process, o Java Community Process decidiu criar um framework que fosse mais ágil, que fosse mais voltado ao desenvolvimento de aplicações web, para que o programador pensasse na aplicação, tá? E não ficasse pensando no protocolo HTTP em requisição e resposta, mas sim em que telas terão a minha aplicação,
quais são os eventos que essa tela vai gerar quando o usuário interagir com a tela e quem vai responder esses eventos, tá? O que vai acontecer quando eu clicar no botão gravar da minha tela? Vai ter um método que vai pegar aqueles dados do formulário, já vai receber aqueles dados na forma de um objeto, o JCF já entrega para ele um objeto da classe de negócio dele pronto, por exemplo, um aluno, já pega os campos nome, matrícula, CRE, seja lá o que for o cadastro do aluno, né? E transforma aqueles dados que são puramente string, o protocolo HTTP ele é sempre string, o JSF já transforma os dados que devem ser numéricos em números inteiros, long ou float, ou double, o que seja, big decimal, e com isso ele cria um objeto de negócio aluno e entrega para você o objeto aluno pronto. Você então tem um método de negócio, um método que vai atender o evento de clicar no botão gravar, você vai receber esse aluno pronto e aí vai executar o seu código de negócio, né? Você pode chamar uma classe que não tem nada a ver com JSF, uma classe controladora, por exemplo, ou uma fachada, e faz a gravação daquele dado usando, por exemplo, o padrão de projetos, chamado DAO, Data Access Object, ou qualquer outro padrão para gravar aquele dado, aquele aluno, em um banco de dados relacional, por exemplo, né? Ou um banco de dados não relacional. Atualmente no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos na versão 2.3 do JSF, é com ela que nós vamos trabalhar, né? E o que é que o JSF provê de fundamentos? Então, como eu já falei para vocês, uma arquitetura de componentes. Então, o JSF continua com a ideia da JE de fazer uma aplicação baseada em componentes. Então, uma tela é um componente da sua aplicação. Dentro dessa tela, que é um componente, você pode colocar componentes menores. Você pode colocar, por exemplo, componentes de exibição de dados, componentes de captura de dados, como um input, um campo de entrada de dados, um campo de seleção de dados, uma tabela. Você pode colocar uma lista e você pode colocar diversos componentes de interface gráfica, né, por exemplo, ou então componentes que exibam relatórios em tela. E cada componente desse, o framework já vem com a série de componentes pré-definidos, né? Você pode criar seus próprios componentes também, pode implementar componentes se você achar necessário, né? Se você vê que o conjunto de componentes está sempre reunido da mesma forma em telas diferentes, você pode, ao invés de ter aqueles 3 componentes, você pode reuni-los sob a forma de um componente só. Esse componente vai ter não precisará ser replicado aqueles 3 componentes em telas diferentes do sistema. Você cria um componente, coloca aqueles 3 componentes que se replicavam dentro desse componente, tá? E você passa a usar esse novo componente novo, que não pertence ao JSF, que foi criado por você nas suas telas. Se você um dia precisar dar manutenção e acrescentar um quarto campo, um quarto componente a esse seu componente novo, você faz isso no componente e isso já se replica nas telas seguintes. Então, isso é uma coisa muito boa e facilita bastante o desenvolvimento. Como eu falei para vocês agora há pouco, né, ele já vem com um conjunto de componentes de interface gráfica. Já existem também conjuntos de componentes de interface gráfica de terceiros, e a gente vai utilizar uma delas aqui, né? Uma das mais famosas é a Prime Face, e outras também como a Ice Face, e também esqueci agora o nome da terceira, que já foi bastante popular. Depois perdeu um pouco para Prime Face. Prime Face acho que hoje é o estado da arte em termos de componentes para JSF. Né? Um modelo de programação também orientado a eventos. Você não vai mais pensar em qual request está chegando, qual servlet vai ser ativado, qual página JSP vai ter que ser redirecionada por aquele servlet. Né? Não, você pensa simplesmente qual foi o botão que foi clicado. Então, aquele botão eu associo a esse método, um objeto meu, um objeto que representa aquela tela, vamos supor assim, é um DOM daquela tela, mas para o JSF, né? É um objeto que fica no servidor, ele não é um DOM como o JavaScript que vai para o browser, vai para o cliente, mas é como se fosse um DOM que ficasse no servidor daquela tela. Esses objetos são chamados de Managed Beans ou Backbeans, e é nesses objetos que residem os métodos que vão tratar os eventos. Então, quando você clica no botão, aquele botão está associado a um método desse objeto backbean. Se você clicar em outro botão, cancelar, por exemplo, ele vai disparar um evento que vai estar associado e vai ser tratado, né, por um observable, um listener. Nada mais é do que um método desse objeto backbean que vai tratar o cancelar. Tá? Então você pode ter uma tela um botão gravar e um cancelar. Cada um deles associado a um método diferente
desse objeto backbean. Tá? Você também pode ter as propriedades dessa tela vinculadas a um objeto de negócio. Seu negócio, né? Se você está cadastrando um aluno, esse objeto backbean pode ter uma propriedade, uma variável de instância do tipo aluno. E você pode associar o campo nome, que está no formulário, à propriedade nome do objeto aluno. O campo matrícula à propriedade matrícula do objeto. Esse objeto ele tem que ser somente um Java Bean, um POJO, né? Como eu disse para vocês, né, em aulas passadas, quando eu falei sobre a plataforma JE e o conceito de aplicação web, eu falei também um pouquinho sobre o conceito de um Java Bean. Então, essa é outra vantagem de você ser um Java Bean, que você pode usá-lo nas expressões de linguagem do JSF, que é com ela que você faz essas ligações, tá? Entre a tela JSF e aquela classe de backbean que você implementa, e vão estar os seus tratadores de eventos, né? E os seus dados, para que os tratadores de eventos possam manipular esses dados e realizar um caso de uso. E uma coisa nova do JSF 2.3 é que ganhamos a integração com uma outra API do Java chamada de Context and Dependency Injection. Nada mais é do que a injeção de dependência que outros frameworks já têm nativamente, como é o caso do Spring, e que chegou a partir da versão 2.3 no JSF. Tá? O CDI ele integrou-se ao JSF 2.3. Então as coisas ficaram muito mais fáceis agora para você, por exemplo, injetar um Entity Manager em um objeto backbean, por exemplo. Você pode injetar um Entity Manager e com ele persistir objetos no seu banco de dados. Ou então, melhor ainda, você pode injetar um Entity Manager no DAO e injetar o DAO no seu backbean, que é um objeto que é gerenciado, né? Como eu falei, o backbean é um objeto que ele espelha a tela do Java Server Face, que são as divisões, e esse backbean ele é gerenciado pelo próprio container, pelo próprio servidor de aplicações. Você implementa essa classe de backbean e você não dá new nela. Quem vai dar new nela vai ser o servidor de aplicação quando sentir necessidade de acessar as propriedades ou executar algum método desse objeto backbean. Então ele tanto contém estado, né, propriedades, quanto ele contém comportamento. São os métodos associados aos componentes de ação. Um botão é um componente de ação, por exemplo. Um link é um componente de ação. Componentes de ação no JSF são aqueles componentes que fazem a submissão da requisição HTTP no navegador. Tá? Eles geram um request HTTP no navegador. Okay? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Eu cliquei no botão gravar, então aquilo vai gerar um evento. E esse evento vai ter que ser tratado lá no servidor por um método, um objeto meu que está lá no servidor. Ora, mas para chegar lá no servidor eu tenho que abrir uma requisição, né, HTTP, e enviar os dados todos do navegador para o servidor, porque tudo está em cima do protocolo HTTP e também em cima da tecnologia de servlets quando a requisição for atendida lá no servidor. Só que a gente fica acima, né? Nós estamos um nível acima da abstração de servlets. Servlets abstrai o protocolo HTTP, JSF abstrai servlets para a gente. Okay? Então, como eu já falei para vocês, essa arquitetura de componentes possibilita que o software ele possa ser montado. Né? Você tem uma página, você pode criar aquela página com os componentes que já vêm, vamos dizer assim, o JSF é um brinquedo que já vem com pilhas, né? Ele já vem com uma série de componentes de interface prontos para você usar. Você pode importar uma biblioteca de terceiros, como a PrimeFace, que eu acabei de falar, ou você pode criar seus próprios componentes. Tá? Então, você pode componentizar suas telas, um painel de uma determinada tela pode ser componentizado e gerar um componente com aquilo e colocar aquele painel, replicar aquele painel em várias telas diferentes da sua interface, da sua aplicação. Bom, já falei que ele possui componentes pré-definidos, né? E componentes, como eu já falei para vocês, eles são, na verdade, são objetos, né? Eles possuem propriedades e eles geram eventos. Né? A visualização dos componentes é onde é que se dá? No browser, no navegador. Então, quando isso chegar lá no navegador, o navegador vai receber HTML puro. Não sabe que aquela página, na verdade, é uma visão JSF. Tá? É um componente do JSF. Né? É um componente considerável do JSF. Parte da interface da sua aplicação. E quando ele interagir com aquela interface,
ele pode disparar tanto eventos que vão ser tratados do lado do cliente, como no caso de eventos JavaScript, né? Eu mudei de campo, então eu gerei um evento onBlur JavaScript. Então você pode também integrar JavaScript nas telas do JSF para já fazer um tratamento do lado do cliente. E no final das contas, quando o JavaScript todo funcionar, né? O JavaScript fizer as validações ou as máscaras, seja lá o que for, e ele clicar no botão submissão do formulário, que a gente chama de um botão de ação no JSF, ele vai gerar o request enviando aqueles dados, né, para o servidor. Ele vai gerar um request do tipo post e esses dados serão transmitidos ao servidor para os dados possam ser validados, os objetos possam ser instanciados, né? Porque na tela, o que é que vai? Vai o nome do aluno como uma propriedade, um parâmetro nome, vai a matrícula como um parâmetro matrícula, vai o endereço dele como parâmetro endereço. Vamos imaginar que você está matriculando um aluno pela primeira vez, né, no FPB. Vai o estado civil dele, né, o número da identidade, uma série de propriedades que um aluno possui e precisa apresentar documentos e tal para ser cadastrado e ser registrado como aluno em FPB. Mas essas propriedades elas seguem no protocolo HTTP tudo como string, tudo separado. Cada propriedade é uma variável separada. Então, você pode ter ligado essas propriedades a um objeto de negócio do aluno. Você criou uma classe aluno com todas essas propriedades que eu citei, né? Nome, matrícula, identidade, endereço, nome da mãe, por aí vai. E essa classe ela vai ser instanciada pelo JSF. Não precisa se preocupar com isso. Ele vai pegar aquelas variáveis, aqueles parâmetros que vieram no protocolo HTTP. Ele vai validar esses parâmetros, vai transformar os parâmetros, por exemplo, os que são numéricos, ele vai transformar em integer. Se a propriedade lá no objeto aluno for int, né, a matrícula for um int, por exemplo, ele converte o string, o protocolo HTTP sempre manda tudo como string, já converte em inteiro e já seta a propriedade matrícula do aluno com aquele valor inteiro. Tá? Se você digitou um inteiro errado, aqui vai dar um erro de validação e o JSF aborta o processamento daquele request post e volta para a própria tela exibindo uma mensagem de erro dizendo que aquele campo está com um valor inválido. Tá? Ele faz tudo isso automaticamente, sem precisar que você programe nenhuma linha disso dentro do seu código. Certo? Muitas coisas acontecem porque o framework está aí exatamente para fazer coisas que são comuns a todas as aplicações. Se você for implementar isso em servlet, é você que tem que colocar os ifs dentro do servlet, fazendo essas validações e, se deu erro na hora que eu fui converter aquele string matrícula em um inteiro, então eu vou para a página de erro. Se não foi, vá para o próximo if para verificar se o tamanho do número do string nome é maior do que 50. Então, meu banco de dados, a tabela lá do banco de dados foi configurada para receber no máximo 50 caracteres no nome, né? Certo? Verifique também usando expressões regulares se o e-mail está bem formado, né? Ele segue as regras de um e-mail válido. Okay? Então, esse tipo de coisa toda você teria que programar no seu servlet. No JSF você faz isso apenas configurando, apenas arrastando componentes e definindo propriedades para ele. Tá? Coloque um validador aqui inteiro. Coloque esse campo como obrigatório. E já em servlet você teria que verificar. Leia o parâmetro nome. Veio vazio ou nulo? Então o cara não preencheu o nome. Então retorne para a própria página com essa mensagem de erro. O JSF já tem componentes para exibir mensagem de erro. Você pode configurar esse componente para exibir mensagens de alerta em laranja, mensagens de sucesso em azul, mensagens de erro em vermelho, por exemplo, né? Customizar essa parte de